Meu nome é Derek Silva dos Santos, esse é o seminário módulo 7. Meu nome é Derek Silva dos Santos, o tutor foi Vitor Matos, professor Vitor Matos. O tema que foi escolhido para esse seminário foi a capoeira como patrimônio cultural em dias atuais na região baiana. Por resumo, tratou que diante dos nossos olhos assistimos muitas vezes à história do preconceito. A capoeira teve seu papel na história de uma forma revolucionária, porque ela atravessa o período da escravatura, uma das poucas coisas da época que temos de se orgulhar, que foi a capoeira, né? Pouco sobre daquela época e outros demais. Seu início no período da escravidão, os negros usavam a capoeira como forma de defesa e muitas vezes eles tinham que aprender como se fosse uma forma de dança, para que seus senhores não percebessem. Hoje a capoeira é um meio de integração social através da educação, ela é como uma prática da cultura, estando mais presente nos currículos escolares, em diferentes projetos educativos, como centros de referência o CRAS. Foi utilizar algumas pesquisas bibliográficas, conhecimento prévio já sobre o assunto. As palavras-chave que foram usadas foram capoeira, CRAS e escravidão. A introdução trata que muito se tem discutido recentemente acerca da capoeira ter se tornado patrimônio cultural. A capoeira conseguiu isso no 9ª sessão do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda, aprovou no dia 26 de novembro de 2014 em Paris a roda de capoeira como patrimônio cultural e material da humanidade. A capoeira teve seu início no período da escravidão, os negros usando como forma de defesa, aprendiam a lutar como forma de dança, para poder se defender quando possível em meios às fugas para os chamados quilombos. Na fundamentação teórica, foi usada assim: longe de casa, sendo forçado a sair do seu país, muitas vezes entregue por seus compatriotas, encontra em novas terras um trabalho inimaginável. Areias, 1996. Afirma: trabalhando no regime de sol a sol, comandados pelos chicotes dos feitores, eles derrubavam as matas, preparavam a terra, plantavam a cana e produziam com o amargor do seu sofrimento o açúcar doce, riqueza dos seus senhores. Após o surgimento da capoeira e fazendo parte de suas vidas, os escravos a praticavam, tanto nas fazendas quanto nos terreiros. No entanto, de acordo com Melo, essa prática se dava de maneira clandestina, pois uma vez que ela era utilizada como arma de luta, os senhores de engenho passaram a coibi-la veemente, submetendo a terríveis torturas todos aqueles que praticassem. Santos comenta que assegurar a sobrevivência da capoeira naquela época, os capoeiristas, quando na presença dos senhores de engenho, praticavam de uma forma de brincadeira, quando na verdade estavam treinando. Os berimbau que servia para dar ritmo também servia para anunciar a chegada de um feitor, ou seja, a hora de transformar a luta em dança. E foi dessa forma, em meio a conflito e esperteza por parte dos escravos, que a capoeira acabou sobrevivendo, né? A metodologia que foi usada para obter os resultados e respostas acerca dessa problematização apresentada nesse trabalho foram feitas análises de sites, artigos na internet, estudando sobre o assunto proposto. Usei métodos bibliográficos encontrados em sites, em alguns blogs também, e conhecimento prévio em CRAs, de amigos que participam do movimento da capoeira de forma artística hoje. De uma forma expositiva, foi a metodologia que eu usei acerca dos fatos encontrados. Em meio a perguntas, chegamos a algumas as conclusões que foram apresentadas. Os resultados e discussões, portanto, a obtenção de conhecimento sobre a história da capoeira é de suma importância. Novas ferramentas estimulam a interação entre os profissionais, os professores e alunos, proporcionando melhorias no processo de ensino e aprendizado. Percebemos o processo de discriminação que houve mesmo após a abolição dos escravos, com leis que impediam a prática dela. Percebemos que hoje não mais se vê dessa forma. Na época, foi-se proibida diversas leis que proibiram a propagação da capoeira, que foi escrito lá no paper. O que vemos é mais um meio de integração social e ferramenta de ensino da história, que permeia nosso país e, por que não, o mundo.
Portanto, hoje a capoeira é um meio de integração social através da educação, ela como prática da cultura popular, estando mais presente nos currículos escolares e em diferentes projetos educativos, como o Centro de Referência Social, como o CRAS, como exemplo. Na conclusão, concluímos, pois, que a capoeira, como uma forma de integração social, tem sido muito importante, principalmente nas áreas carentes, sendo um dos meios de integração social pelos quais órgãos públicos têm se utilizado. Vimos que em meio a lutas e opressões durante sua história, as tentativas de proibições, como no artigo 402, fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal, conhecida pela denominação capoeiragem, andar em carreiras com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordem, ameaçando a pessoa, certa ou incerta, ou em contínuo temor de algum mal. Pena de prisão celular de 2 a 6 meses. No caso de reincidência, será aplicada a capoeira no grau máximo, a pena do artigo 400, com pena de 3 anos. Então, várias leis, tem mais uma lei, duas leis que foram impostas para quem praticasse capoeiragem, como foi falado, e essas pessoas podiam ter duas penas, se fosse reincidente, até 3 anos de reclusão. Essa foi a maneira que tentaram coibir a capoeira e outras mais durante a história. E embaixo, a capoeira se tornou patrimônio cultural e é um motivo de se orgulhar em meio a tantas lutas que houve durante a sua história, discriminações também que sofreu. Ela conseguiu seu reconhecimento na 9ª sessão do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda, aprovou no dia 26 de novembro, lá em Paris, a roda de capoeira, um dos símbolos do Brasil, mais reconhecido internacionalmente como patrimônio cultural e material da humanidade. Logo abaixo tem as referências que foi utilizado no trabalho. Então, um abraço e obrigado por assistir, professor.